Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Caio. Hoje nós vamos ver uma pequena revisão dos conteúdos que a gente viu no decorrer do bimestre, e vamos resolver a atividade número 6, correspondente a metabolismo energético. Então, vamos lá para a nossa aulinha. A atividade número 1, ela fala: que nome recebe a molécula considerada como a moeda energética dos seres vivos? Essa aqui é uma questãozinha fácil, simples. A gente viu lá que a moeda energética, a principal moeda energética, a principal molécula que fornece energia para os seres vivos é o ATP, a nossa adenosina trifosfato, tá? E quando essa molécula ela fornece energia, tá? Ela perde uma molécula de fósforo, tá? Liberando energia. E quando ela libera essa molécula de fósforo para obter energia, ela se transforma no ADP, tá bom? E nós temos aqui também o AMP, que é o monofosfato ciclo de adenosina, tá bom? Ele tem como principal função a sinalização intracelular, tá bom? Então ele é uma variação também do ATP, tá? Quando o ATP perde uma molécula de fósforo, se transforma no ADP. O ADP, quando a célula precisa de energia e uma grande quantidade, ela precisa de uma grande quantidade de energia, ela vai lá e espreme aqui o ADP também e se transforma no AMP, tá bom? E nós temos o DNA e o RNA, que são ácidos nucleicos, Vamos dar uma revisada sobre o que é o DNA e o RNA. Eu trago esse quadrozinho aqui para a gente fazer esse resgate de conteúdo, Lembrando que o DNA e o RNA são moléculas dos ácidos nucleicos, são moléculas de ácidos nucleicos, tá bom? Os ácidos nucleicos são, e como principal função, armazenar e processar informações genéticas, tá bom? Então, todo comando que vai para funções celulares, o que a célula tem que fazer ou tem que deixar de fazer, quem carrega essas informações é DNA e RNA, tá bom? Então, eles se diferenciam, pelo açúcar, tá? Pela pentose. Lembrando que o que forma um ácido nucleico, tá? É um açúcar, uma base nitrogenada, que são as letrinhas lá, TPCG, e uma molécula de fósforo, tá bom? Então aqui nós temos um nucleotídeo, tá? Com essas três composições. O açúcar, são pentoses, tá? Pentose, açúcares de 5 carbonos, tá? Sendo que o açúcar do DNA, que é a desoxirribose, aqui no carbono 2 a gente vê que ela só tem ligações de hidrogênio, tá? E aqui na ribose, do RNA, no carbono 2, a gente tem uma molécula de hidrogênio complementando as 4 ligações, e temos aqui uma hidroxila, tá? Então, o que diferencia um do outro na pentose é aqui nesse carbono 2, essa composição da hidroxila, tá? Que a ribose tem e a desoxirribose não apresenta, tá bom? E nós temos, as bases nitrogenadas, que seriam as letrinhas, que compõem aqui esse degrau, tá bom? Lembrando também que o DNA ele é uma fita dupla, tá? Em formato de hélice. E o RNA ele é uma fita única, tá? Uma fita simples, certo? E esses degraus seriam, as bases nitrogenadas que compõem lá, que formam uma estrutura, tá? Como se fossem os degraus da escada, tá bom? E nós temos, adenina, timina, guanina e citosina, e a uracila, sendo que a uracila ela é presente somente no RNA, tá? E a timina ela também só é presente no DNA, tá bom?
timina não está no RNA e uracila não está no DNA, tá? E esses três aqui, que é a citosina, guanina e adenina, elas são comuns aos dois, tá? Tanto como DNA como RNA. Então, nós temos em DNA, lembrando também que elas se ligam em pares, tá? AT, né, que é adenina e timina, né, laranjinha e rosinha, aqui ó, adenina e timina, sempre vai se ligar adenina com timina. E nós temos citosina com guanina, daqui azulzinho com verdinho. Então nós temos AT, CG, sempre se ligam aos pares e sempre nessa combinação. No RNA, né, eles não tem essa ligação em pares, né, é uma fita única, tá bom? E o RNA ele não vai apresentar a timina, no lugar da timina vai apresentar a uracila. Então no RNA nós temos citosina, guanina, adenina e uracila, tá bom? Então esses seriam os nossos ácidos nucleicos. E a resposta da questão, né, relembrando, a principal moeda energética dos seres vivos é o nosso adenosina trifosfato, tá? Nosso ATP. Questão 2, né? Uma questão do Enem, de 2009, fala o seguinte: a fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química que, juntamente com água e gás carbônico, né, CO2, é utilizada para a síntese de compostos orgânicos, os carboidratos. Síntese seria a construção, tá bom? A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula, por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente, formação de biomassa, como em tempos remotos, né, que são os combustíveis fósseis, é resultante da atividade fotossintética. Então nós temos lá as informações sobre a obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração descritos no texto, permite concluir que o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético? Não, né? A gente já viu lá que moléculas de alto teor energético, nós temos lá o ATP, o ADP, temos também o FAD e o NAD, né? Sendo que a de maior teor energético, nós temos o ATP, que é a nossa principal moeda energética. Os carboidratos convertem energia solar em energia química? Não, né? Quem faz essa conversão de energia solar é os cloroplastos, tá bom? E o resultado dessa conversão de energia, né? Temos os carboidratos. Tem C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. Então vamos deixar essa aqui suspensa. O item D. O processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera? Não, né? Pelo contrário, o processo de respiração, né, ele absorve O2, oxigênio, e libera CO2 para a atmosfera. O processo que tira CO2 seria a fotossíntese. A produção de biomassa e de combustível fóssil por si é responsável pelo aumento de CO2 atmosférico? Não, né? A produção de biomassa e de combustível fóssil, né? Pelo contrário, ela armazena uma grande quantidade, né, de carbono. E o que vai liberar, o que vai causar, não é a produção de biomassa e combustível fóssil, seria a queima, né? A queima desse material
vai liberar uma grande quantidade de CO2 para a atmosfera, né? Então, para a resposta para a questão, a gente tem aqui o item C, né? Que a vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol, né? Então, nós temos lá os seres fotossintetizantes, os produtores primários, que absorvem essa energia, né? E essa energia eles conseguem sobreviver e viver, e esses seres produtores primários, né, eles tanto reciclam o oxigênio na atmosfera, como também tem um papel de produzir alimento para a cadeia, para a teia, né, a teia alimentar, tá bom? Eles são fotossintetizantes, produtores primários, produzem seus próprios alimentos, e esses seres servem de alimento para alimentar, né, os consumidores primários e assim manter a teia ecológica, tá bom? Questão número 3. As reações metabólicas são classificadas em dois grandes grupos. A respiração celular pode ser considerada como uma reação chamada de. O que é o metabolismo? O metabolismo seria o conjunto de reações químicas que o organismo, que o ser vivo, que a célula precisa para se manter vivo, tá bom? E esse metabolismo ele pode ser classificado em dois grandes grupos. Quais seriam esses dois grandes grupos? Tá? Nós temos catabolismo, nós temos o anabolismo, né? O que seria o catabolismo? Seria a degradação, a quebra, né? A gente tem uma molécula complexa, uma molécula de glicose, supor, né? Que é o mais utilizado aqui como exemplo. Ela é uma molécula grande que vai ser quebrada. Nessa quebra ela vai produzir moléculas menores, e essa quebra também ela vai liberar energia, tá bom? Que essa energia vai ser usada para a síntese de outras moléculas. E nós temos o anabolismo, que é justamente essa síntese, né? Nós temos moléculas mais simples, moléculas menores, que se unem, né? Elas consomem energia, absorvem energia para poder constituir uma molécula mais complexa, uma molécula maior, tá bom? Então, a respiração celular, no contexto geral, tá? Ela se caracteriza como catabolismo. Nós temos lá uma molécula de glicose. Essa molécula de glicose ela vai ser quebrada, transformada em duas moléculas de piruvato. Essas duas moléculas de piruvato vão sofrer também outras quebras, tá? Vão sofrer várias quebras até ela chegar num produto, digamos, produto final, tá? Onde ela vai promover a síntese do ATP, certo? Então, no contexto geral, nós temos a respiração celular como uma reação catabólica, certo? Então, vamos lá avaliar os outros itens. Anaerobiose. Anaerobiose não tem muito a ver com a questão, né? Porque esse termo anaerobiose, ele fala... é sinônimo de seres que vivem sem oxigênio, tá bom? Seriam bactérias. Anabolismo seria a síntese, né? Então, a respiração celular, ela tem uma molécula de glicose que ela vai quebrar, tá bom? Então, não seria o anabolismo. O metabolismo construtivo é aquele metabolismo que constrói moléculas, né? Moléculas fundamentais, tá bom? São aquelas moléculas básicas para a manutenção da vida. E essas moléculas vão constituir moléculas mais complexas e assim poder, né, promover o metabolismo de forma geral, tá bom? Então, o metabolismo construtivo é aquele que produz as primeiras moléculas, aquelas moléculas simples, certo? Que nós temos aqui, ó. E o metabolismo basal seria a quantidade mínima, né, de atividades químicas, de reações químicas que precisam acontecer no organismo para ele se manter vivo, tá bom? Vamos supor, usando você como exemplo, se você está parado, você está dormindo, você tem ali um metabolismo basal funcionando, né? O que seria esse metabolismo basal?
metabolismo suficiente para você respirar, para seu pulmão poder contrair, dilatar e relaxar, tá? Para poder absorver ar e soltar ar. Seu coração precisa estar batendo para fazer esse bombeamento, essa oxigenação nos músculos. Então, isso seria o metabolismo basal, tá bom? Então, aqui a gente fina a resolução das questões, tá bom? E qualquer dúvida, só entrar em contato e bons estudos. Até a próxima.